Fala galera, Ed na área e hoje você vai descobrir se treinar até a falha é pra você. Porque tem gente que fala que você tem que treinar até a falha para ter resultado, mas você vai ver que não é pra todo mundo não. Então, nesse vídeo, além disso, você vai aprender que existem 3 tipos de falha e só uma delas importa. Além disso, você vai entender em qual momento e para que tipo de pessoa que treinar até a falha realmente vale a pena. Então vamos lá. Esse é um tema que divide opiniões, já teve até debate de youtuber brasileiro se treinar até a falha realmente vale a pena. E o que a ciência fala pra gente? Bem, primeira coisa é que treinar até a falha é um termo meio genérico. Treinar até a falha é parar do exercício e quando que você para? Viu como é que é meio confuso? Então existem pelo menos 3 tipos de falha que a gente vai falar aqui. A primeira delas é, por exemplo, você levou sua mãe na academia, primeiro treino dela, você vai dar 2 halterzinhos coloridos para ela, mandar ela fazer desenvolvimento de ombro. E ela vai lá, 1, 2, 3, 4, 5. Uma hora vai escorrer uma gota de suor dela, ela vai pôr os pezinhos lá e falar, pô, cansei. E você vai ver que, sei lá, ela tinha 10 repetições para fazer depois daquela para chegar na falha, 5 pelo menos. E isso é o que a gente chama de falha psicológica. É muito comum nos iniciantes, porque o iniciante ele não está acostumado ao rigor físico do treino, à demanda do treino, e ele vai ser sempre muito conservador nesse trabalho. Mas, por exemplo, se você está com uma emergência no trabalho, meio que treinando e fazendo outra coisa ao mesmo tempo, conversando, é possível que você tenha uma falha psicológica antes da falha real, da falha física, por causa de distração, você não está 100% focado, ao contrário do cara que, sei lá, tomou 2 litros de café para ir pro treino, tá na última semana de treino ligadão, vai competir jiu-jitsu semana que vem, e daí ele tá, tipo, tentando fazer o máximo de esforço. Então, o iniciante geralmente ele vai sofrer uma falha psicológica antes da falha do movimento em si. E isso não é tanto problemático assim. Por quê? Porque o iniciante ele vai ter ganhos independente de quão forte ele treinar, porque é o ganho de iniciante, ele vai ter. Então, se ele pegar um pezinho lá, fizer o exercício, independente se ele chegou muito perto da falha ou não, ele vai ter resultado. Então, para ele, a falha psicológica não é o ideal, mas está valendo. O segundo ponto é a falha sistêmica ou falha cardiorrespiratória, que é muito comum nos exercícios compostos, principalmente agachamento e o levantamento terra. Você vai pôr 200 kg na barra, começar a fazer, faz uma, faz duas, faz 3 repetições. Você geralmente pôs um peso que não é perto do seu RM, e daí você está lá na 12ª, 15ª repetição, e em vez de você estar sentindo as coxas, sentindo os glúteos, você está ofegante, pingando de suor, respirando pesado sem conseguir fazer, e você vai colocar a barra no rack, não porque a musculatura que você estava trabalhando falhou, mas porque seu cérebro mandou você parar, que você ia apagar de falta de ar. Isso é mais ou menos uma reação que acontece, por exemplo, quando você vai na piscina, fica mergulhando um tempo lá, fica debaixo d'água e seu cérebro manda você subir. Então é uma falha do sistema completo e não do músculo que você queria trabalhar naquela sessão. Essa falha, ela também é um pouco interessante porque quando você está fazendo uma sessão de força e hipertrofia, você quer trabalhar a musculatura e não seu sistema cardiorrespiratório. Existem algumas maneiras de evitar esse tipo de falha no treino. A primeira é, se você for fazer um agachamento, deadlift ou exercício composto desses, você colocar mais peso para ter menos repetições antes da falha. Então você não tem que chegar a 15, 18 repetições para chegar na falha, você chegar em 6, 10 é um número mais ideal para você trabalhar esses exercícios compostos. A segunda coisa para você fazer é usar exercícios isoladores. Então, obviamente, vai ser muito mais fácil numa cadeira extensora se chegar até a falha de quadríceps do que no agachamento, onde você vai movimentar muito mais musculatura. Para iniciantes é mais legal agachar porque vai precisar de trabalhar o corpo inteiro, então o agachamento traz mais benefícios. Mas para quem já é mais avançado, pode optar por esses exercícios mais isolados para realmente chegar à falha muscular. E por fim, a outra coisa que você pode evitar a falha cardiorrespiratória é perder peso e ganhar condicionamento físico. Quanto mais atlético você for, mais gás você vai ter e mais séries, mais repetições você vai aguentar de um determinado movimento. Por fim, daí vem a falha muscular ou a falha técnica, que é a falha quando você realmente não consegue movimentar o peso. O ideal é sempre falhar na concêntrica, porque se você vai falhar, então a concêntrica é o movimento que você empurra o peso, você tem a fase estática e você tem a excêntrica que o peso desce. A falha na excêntrica e na parte estática do movimento
você vai ter um desgaste muscular maior. Você vai conseguir chegar mais tarde, então, por exemplo, você está no supino, teu amigo começa a levantar a barra para você só sustentar e descer ela controlada, você vai conseguir fazer mais repetições, só que isso é insustentável a longo prazo. Se você realmente está treinando perto da falha ou na falha, raramente você vai conseguir manter esse trabalho só de falha excêntrica por muito tempo, você vai ficar muito cansado. Então, o ideal é trabalhar na falha concêntrica e na falha técnica, principalmente nos exercícios tipo agachamento, que, por exemplo, você começou a agachar, você está agachando com o tronco ereto, no final você está começando a puxar os joelhos para trás, pendular e elevar o tronco depois. Você poderia continuar falando e falar que você não chegou na falha concêntrica no movimento, mas você já está trabalhando a musculatura. É igual, por exemplo, na rosca direta, você começar a balançar para trás e puxar a barra para você. Você, teoricamente, não chegou na falha do movimento, mas seu bíceps não está trabalhando como ele deveria. Então, melhor parar, você ter um número de repetições que você consegue metrificar, quantificar quantas repetições você fez, do que ficar metendo louco, aumentar seu risco de lesão e não conseguir medir quantas repetições você está fazendo. Que é outro tipo de falha, a falha meter o louco. Que quando, por exemplo, você faz supino e seu amiguinho faz costas puxando o seu supino diversas vezes para você aumentar o número de repetições seu. Então, sempre trabalhar, o ideal é na falha concêntrica, muscular e mantendo a técnica correta do movimento. Mas mesmo assim, treinar até a falha nesses quesitos vale a pena? Dá mais resultado? Bem, o que a ciência diz? Existe muita pouca diferença entre quem trabalha em 3 repetições antes da falha e chegando até a falha. Então você não necessariamente precisa trabalhar na falha, você precisa trabalhar perto dela. Para iniciante, como eu falei no começo do vídeo, com a falha psicológica, isso é bem mais amplo. Cara, iniciante 5 antes da falha, então pode começar. Então você vai fazer um mês de treino com determinados exercícios, um macrociclo, um mesociclo. Você vai começar com 5 repetições antes da falha, terminar o mês com 3, tá beleza, deu tudo certo. Para uma pessoa intermediária, que seria alguém que já tem um shape mais legal, as pessoas já veem que ela faz musculação, ela está acostumada com os movimentos básicos, daí sim chegar bem mais perto da falha. Então, num ciclo de 4, 5 semanas, trabalhar começando a primeira semana 3 antes da falha e na última semana 1 antes da falha. E para quem já é muito experiente, já tem um corpo muito legal, está perto do limite genético, é trabalhar até a falha mesmo, até depois dela, com estratégias de drop set, de super set, de myo set. Existem várias estratégias, então você vai começar 3 antes da falha e na última sua sessão de treino, você vai trabalhar com estratégias para passar do ponto da falha concêntrica, mantendo, pode ser excêntrica também, independente da técnica de treino, você vai tentar passar desse ponto, que não é tão definido assim que dá resultado, mas a gente tem algumas evidências sim, que para quem é avançado, para quem está perto do limite genético, vai precisar desse estímulo extra. Pô, mas então, se é estímulo extra, dá certo para quem é avançado, para quem está na última semana de treino, por que eu não faço isso todo dia? Porque é muito difícil manter essa rotina de treino. Talvez você veja alguns bodybuilders treinando assim, algumas pessoas que vão para Olímpia, inúmeros youtubers brasileiros, mas eles são aditivados, eles têm uma recuperação melhor do que uma pessoa natural que está treinando e comendo direito. Você quer seguir por esse rumo? Daí o game é outro, esse vídeo não é para você. Se você também está nesse rumo, você não devia estar procurando aqui, você devia já saber o que você está fazendo da vida. Mas para quem é natural, está treinando direitinho, comendo bem, tendo resultado, o ideal é nunca chegar na falha em todos os treinos. Só nas sessões mais difíceis do ciclo, que deve ser a última semana do ciclo, daí você tira uma semana de deload, de descanso, e volta um pouquinho antes da falha mais forte para você continuar trabalhando. Espero ter ajudado vocês, bons treinos, vamos lá!